Ele é especialista em assuntos do Vaticano, é doutor em Ciências Sociais e professor da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, obrigado pelo convite. Felipe, explica para a gente como funciona a comunicação do Vaticano em uma situação como essa. As informações que chegam para a gente são informações que podem estar sendo filtradas. É esse o quadro de saúde, uma febre relativamente baixa, uma condição de saúde estável, como foi divulgado recentemente no último boletim médico, porta-voz do Vaticano dizendo que é uma condição de saúde estável, mas claro, os fiéis no mundo inteiro ficam preocupados com isso. Como que é a comunicação em uma situação como essa entre o Vaticano e a população, a sociedade no mundo todo? Sim, é uma situação em que a gente depende, na maior parte das informações, da sala de imprensa do Vaticano, que é o canal aí oficial de comunicação entre o Vaticano e os jornalistas e a imprensa de uma forma geral, né? O que a gente sabe como tradição, o Vaticano divulga sempre o mínimo necessário sobre a saúde dos papas, né? Então, a gente não fica sabendo cada elemento, cada detalhe do histórico médico dos papas. A gente vai recebendo as informações conforme elas são consideradas importantes publicamente, né? Então, a gente tem que olhar aquilo que a gente viu ao longo desses últimos meses, dessas últimas semanas, foi um pouco que vocês descreveram aí, né? O Papa, ele aparecia bem, né? Se cumprimentando, saindo, recebia as pessoas em casa, com fotos, com vídeos, mas com uma dificuldade ali de respirar e de falar, e ele mesmo expressando isso abertamente, né? Pedindo ajuda para ler e tudo mais, e falava-se de uma bronquite, né? A gente sabe também que ele tem 88 anos, então, e mantém um ritmo de trabalho muito acelerado, muito intenso. O Papa nunca desacelera. O Papa Francisco tem essa característica, ele não tira férias e ele não diminui o ritmo. Então, o que aconteceu é que os médicos falaram: olha, isso aqui está demorando um pouco para melhorar, vamos para o hospital. E ele foi, e hoje, até então, os comunicados eram sempre muito sóbrios, muito minimalistas, digamos assim, mas hoje eles usaram essa palavra de que o quadro é complexo, né? Essa palavra complexo foi o que despertou a atenção, né? Então, isso é diferente, porque é sempre muito ah, contida a comunicação, né? Ao dizer que o quadro é complexo e que provavelmente ele não vai sair cedo do hospital, isso dá a entender que é uma situação um pouco mais grave do que o normal. Felipe, você falou, o Papa trabalha muito. Isso é especificamente o Papa Francisco ou é o Papa em sentido mais genérico, todos os papas? E a gente se recorda uma imagem que ficou para a história, né, muito emblemática, o Papa João Paulo, ele chegando ali naquela sacada, né, ali onde é celebrada a missa, né, quando ele conversa ali com os fiéis na Praça de São Pedro, e você vai se lembrar dessa imagem muito marcante, e ele tentou falar ali e não saiu, e naquele momento puxaram a cadeira de rodas, ele entrou e foi a sua última aparição pública. Ou seja, ali visivelmente debilitado, com a saúde muito fragilizada, ele ainda tentava seguir adiante com os seus compromissos. E aí eu quero que você faça uma análise sobre esse ponto de vista da agenda do Papa, como significa isso para um Papa? Isso varia de acordo com cada Papa. Isso é em razão, entre aspas, do cargo, afinal de contas, ele é também um chefe de Estado, né? A gente não se lembra tanto disso, mas ele é um chefe de Estado também, tem os seus compromissos oficiais. É uma pressão que ele exerce ali por parte é,
da hierarquia ali do Vaticano, enfim, daquelas pessoas que estão ao redor, de outros bispos, das pessoas que comandam o Vaticano, a Igreja Católica no mundo. Como funciona isso, ô Felipe? Nos bastidores. O Papa, ele se sente à vontade, ele tem a liberdade para falar, olha, eu não estou muito bem hoje de saúde, eu vou recuar, não vou ter nenhuma aparição pública, eu quero ficar aqui quieto até melhorar. Como funciona isso? Ele tem, todos os papas, né, tem uma agenda muito intensa, muito cheia. Geralmente, na parte da manhã, quase todos os dias, eles recebem as pessoas, são as audiências privadas ou as audiências gerais, né, quando ele recebe ali os peregrinos às quartas-feiras, por exemplo, é uma audiência geral que vem todo o povo que está ali em Roma, que quer ver o Papa. E nos outros dias, inclusive também na quarta, ele organiza audiências privadas, que são esses encontros mais tete a tete, né, com duas, três pessoas, ou uma depois da outra, os chefes de Estado que vêm visitá-lo aqui no Vaticano. E, enfim, é sempre uma agenda muito intensa. O que é diferente do Papa Francisco é que ele não reduz esse ritmo, né? Ele fez já muitas viagens também, né? E ele mantém esse ritmo muito acelerado. Ele vai envelhecendo, vai ficando um pouco mais frágil, já não consegue andar como antes e tal. Mesmo assim, ele mantém, assim, talvez até aumentou a quantidade de audiências que ele fazia, porque como ele não consegue sair tanto do Vaticano para encontrar as pessoas, para viajar, para fazer coisas, muita gente acaba vindo e ele recebe as pessoas no Vaticano, né? Ou em casa, ou no escritório, no Palácio Apostólico, que é onde tem ali as salas mais nobres, né, para receber as pessoas e tal. Então, assim, geralmente é assim, de manhã tem as audiências, ele descansa um pouco depois do almoço e à tarde ele trabalha em outras coisas, né? E às terças-feiras é o dia em que ele não tem as audiências pela manhã, mas ele pode marcar outros encontros mais privados. E o Papa ele tem total autonomia para cancelar, para rever a agenda, ele tem assistentes para isso. Mas o Papa Francisco ele não muda e ele também não tira férias assim. A única coisa que ele faz é que no mês de julho ele cancela as audiências gerais, essas com o povo, né, essas abertas quando vem muita gente, porque também é muito calor, né, em Roma. Mas já em agosto ele retoma, faz em ambiente fechado, com ar condicionado e tudo mais. Então, e ele não tira férias, ele não tira aquele mês para escrever, ou para ler, ou para passar um tempo fora. Ele mantém esse ritmo, né? Então, a gente sempre acha que depois ele teve outros problemas de saúde, né? Intestinais e tudo mais, a gente acha agora ele vai desacelerar, agora ele vai desacelerar, e ele não desacelera. Então, quando chega numa situação dessa, os próprios médicos que são responsáveis pela saúde dele dizem: olha, Santo Padre, agora o senhor tem que diminuir mesmo o ritmo. A gente se recorda do Bento XVI, sucessor de João Paulo. Ele renunciou e naquele momento não ficou muito claro o motivo da renúncia. Posteriormente, a informação que foi divulgada pela imprensa especializada, né, que ele teria confidenciado ao seu biógrafo que o motivo da sua renúncia lá atrás foi uma insônia que o perseguia durante 8 anos. Você deve saber muito bem, né, essa hipótese. Não sei se confirma, você também fica à vontade aí para dar o seu parecer. Trazendo aqui para a realidade de 2025, se o Papa Francisco tiver algum desconforto relacionado à saúde, a essa intensidade de agência, a renúncia pode se tornar um caminho mais palpável, mais concreto, para que ele possa focar em cuidar da sua saúde? Qual a sua avaliação? Só enquanto a gente conversa, eu acho que saiu uma atualização do estado de saúde, se vocês puderem conferir, porque enquanto nós estamos conversando eu não consigo olhar. Mas enquanto isso eu vou respondendo a essa pergunta. A renúncia é uma possibilidade sempre, está previsto ali nas normativas da igreja, né? O Bento XVI foi o primeiro que tomou essa decisão,
né, de dizer, não, agora realmente eu já fui longe demais e eu preciso, não tenho mais força para lidar com todas as questões que eu tenho que lidar. O Papa Francisco, ele falou já publicamente sobre isso, ele disse, se algum dia vier ao meu coração as mesmas questões que o Bento XVI trouxe, né, eu farei a mesma coisa, não tenho problema. Mas ele disse, eu acredito que seja mais a renúncia é uma exceção. É mais natural que o Papa termine o seu pontificado, né, com o fim da sua vida. Então ele considera a morte mesmo a normalidade para o fim do pontificado. Né? Agora, se ele perceber que esse problema de saúde está impedindo de continuar, ele poderia renunciar. E outra coisa é que ele deixa uma carta assinada, logo no início do pontificado, ele falou que deixou essa carta, né, dizendo que se algum dia ele ficar incapacitado, né, inconsciente, a, a renúncia é automática. Né? Então, tem também essa possibilidade do Papa entrar num coma ou ter um acidente e não conseguir renunciar, ele já permite que seja eleito um novo Papa. Felipe Domingues, especialista em Vaticano, doutor em Ciências Sociais e professor da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Agradeço demais pelos esclarecimentos e a gente segue acompanhando aí e, claro, torcendo pela plena reabilitação e recuperação do Papa Francisco. Felipe, até a próxima. Obrigado, até mais. Seguimos ainda falando sobre o estado de saúde do Papa Francisco e agora a gente conversa com o infectologista Edmilson Migovski, aqui nesta edição do Poder Expresso, às 2h49 da tarde. O Edmilson vai nos ajudar a entender o que está acontecendo, né? Quais são as hipóteses aí para essa infecção que está impactando aí na saúde do Papa Francisco. Edmilson, boa tarde, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui no Poder Expresso. Boa tarde, é um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante, tão relevante quanto esse da doença enfermidade do Papa. Edmilson, é um nome que assusta, infecção polimicrobiana. Explica pra gente o que significa, há motivo para preocupação? O ideal é até saber, a gente vai falar tudo aqui em tese, né? Porque eu não estou acompanhando o caso do Papa lá em loco. Então a gente vai falar, eu vou falar para você o que a gente, como se estivesse dando um exame, o que é isso, né? Polimicrobiana são várias bactérias ou vários agentes infecciosos no mesmo momento, infectando aquele paciente. Tem que ver muito como foi feita a coleta do material, porque ele internou por bronquite, que pode ser um quadro inicial viral, né? E o vírus tem essa maldade, o vírus chega, baixa a imunidade da pessoa, produz essa infecção respiratória que vai produzir secreção pulmonar e esse caldo de cultura favorece a proliferação de bactérias que até vivem em você, mas que vivem um determinado equilíbrio pela sua imunocompetência. Se alguma coisa baixa a tua imunidade, essa alguma coisa pode ser uma infecção viral, pode ser a sua idade avançada, ou um quadro crônico, o Papa ele tem sobrepeso, a obesidade por si só também é uma condição inflamatória crônica. Talvez o sedentarismo também é outra causa inflamatória crônica. Então, todos esses fatores, né, que são comuns a uma pessoa da posição que o Papa tem nesse momento, ele acaba tendo vários fatores que podem, infelizmente, comprometer a imunidade e, com isso, essa infecção polimicrobiana. Edmilson, qual a diferença para uma pneumonia? A pneumonia pode ser por um agente, aí seria uma única bactéria, por exemplo, ou pode ser a pneumonia por vários agentes, uma pneumonia polimicrobiana. Então, quando se fala polimicrobiana, é porque tem várias bactérias que foram isoladas, e talvez todas essas bactérias desenvolvendo ou agravando a situação. Isso acaba sendo mais comum na dependência da competência imunológica do paciente. Então, é algo relativamente comum no paciente internado, entubado em terapia intensiva, mais de um patógeno, mais de uma bactéria agravando aquela situação. Então, a pneumonia, quando é provocada por vários agentes, pode ser uma infecção polimicrobiana por vários agentes, portanto.
É muito importante você ter feito a ponderação, porque a gente está passando aqui as informações partindo numa análise à distância de um caso concreto. Então, colocando aqui à mesa todas as possibilidades, todas as informações para a gente tentar entender o que pode estar acontecendo, tendo em vista que, até como o próprio especialista em Vaticano explicou aqui mais cedo, muitas vezes as informações saem do Vaticano filtradas, não chegam aqui na sua totalidade, na sua completude, né? Então, para a gente entender aqui, para a gente ir cercando aqui com informações científicas, o que chegou para a gente? Infecção, ponto. Outra palavra que foi mencionada, bronquite, né? Não se falou em pneumonia, fala-se até do fato dele ter sido retirado um pedaço do pulmão, né? Quando ele era mais jovem, que isso pode ter tido alguma influência, enfim. Mas fala-se em bronquite e infecção polimicrobiana. E aí eu queria que você explicasse, é possível ter uma bronquite sem ter pneumonia? É só nos brônquios o problema, não chega ao pulmão? É uma coisa só? Explica pra gente como funciona. Ou é isolado? Como é que é isso? Mal comparando, é como se o pulmão fosse uma caixa d'água e os brônquios fossem os canos que levam a água até a caixa d'água. Se eu tenho um problema no pulmão, na estrutura pulmonar, no parênquima pulmonar, eu acabo tendo pneumonia. Infecção, isso é no caminho dessa respiratória, eu vou ter uma cifotraqueia, e se for nos brônquios, ou bronquiolite se for nos bronquíolos. É claro que o idoso que tem comprometimento da imune, esse conjunto, bronquite e pneumonia, acabam caminhando juntos. O que é uma bronquite hoje pode complicar com a pneumonia. O fato de ter vários agentes traduz, a grosso modo, que o paciente tem um comprometimento da resposta imune, porque não é algo comum você fazer infecção por mais de um patógeno ao mesmo tempo. Pode ocorrer, mas é mais comum nas pessoas que têm comprometimento da sua resposta imune, o que me causa realmente uma preocupação. Ele tem realmente um relato de quando jovem ainda ter tirado o terço superior do pulmão direito por um comprometimento de pleura. Eu não sei bem o que foi, mas uma causa é a tuberculose, não estou dizendo que é isso, mas no Brasil a causa comum de acometimento de pleura é a tuberculose, na América do Sul como um todo também é, mas pode ser outro agente qualquer. Então esse comprometimento pulmonar antigo pode estar agora, né, cobrando a conta e agravando o quadro do Papa. Então a gente tem que ficar bem atento. O que eu gosto sempre de falar, assim, de que forma eu posso fazer com que isso não ocorra com as outras pessoas. Então, se a gente tem agora idosos assistindo a gente, ter atividade física é importante. Então, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral. São elos que devem ser mantidos para fazer com que a gente não tenha esse desdobramento, né? Inclusive, algumas sociedades que preconizam, que defendem o uso de algumas vacinas para a terceira idade, que eu não sei se o Papa foi contemplado. Por exemplo, vacina de gripe, tem vacina também para vírus essencial respiratório, tem vacina para difteria, tétano e coqueluche para adulto, tem a vacina para herpes zoster, que são situações que incidem de uma forma mais importante na terceira idade, e eu não sei se o Papa vem, né, seguindo à risca essas orientações preventivas. A julgar pelo peso aumentado dele, dentro das dificuldades motores, eu posso aferir ou levantar a hipótese de que ele vem, talvez, não comendo tão bem como deveria e também não tendo atividade física, porque acaba ganhando peso por conta disso também. Aí vem o estresse da posição que ele assume. Ou seja, tem vários fatores que vão comprometer a resposta imune e que vai ter como consequência infecção pulmonar ou infecção em outros lugares do corpo, infelizmente. Ó, usando esse caso em concreto também para a gente se aprofundar nessas informações que servem como serviço aqui, né? Você mencionou saúde bucal. Queria que você detalhasse exatamente em que sentido saúde bucal e aquela história que a gente traz um pouco da pandemia, o contato com gotículas, salivas, espirrar no ambiente, não colocar a mão. Botar a mão na boca, vir aqui e colocar no... Né? Vou experimentar aqui o tempero aqui da refeição que eu estou preparando e
né? Enfim, o que você poderia colocar aqui para a gente como um fator de preocupação ou algo que não, a gente nem deveria entrar nessa porque não é motivo para preocupação? Outra, você pode até preparar a comida, mas experimentando desse jeito, não me chama que eu não vou comer com você não, tá bom? Eu vou ficar fora. Mas em relação à promoção de saúde, né, Harvard, em 2004, portanto, 21 anos atrás, falou que você deveria seguir, observar os elos, ou os pilares da medicina do estilo de vida. E Harvard falou em dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não. E eu acho que Harvard pecou quando deixou de fora a saúde oral. Né? É por isso que eu coloco a saúde oral como completando esse sétimo pilar ou esse sétimo elo. O que acontece? Se eu tiver um processo inflamatório crônico, eu vou fazer com que o meu organismo responda produzindo mais cortisol, que é um hormônio da resposta inflamatória, que vai ter como consequência baixar a minha imunidade, aumentar a minha pressão arterial, diminuir a minha resposta imune. Então, assim, você tem que viver em harmonia. Né? O teu corpo é o templo do Espírito Santo, segundo a Bíblia. Então, você tem que cuidar muito bem do seu corpo e a forma de cuidar melhor é não negligenciando os pilares, que são pouco estimulados, porque cá entre nós, quando você coloca esses pilares em prática, você acaba consumindo menos medicamento. E consumir menos medicamento não é vantagem para quem coloca rios de dinheiro em propaganda e marketing, como a indústria farmacêutica faz. Então, assim, o que eu tenho apelado é tentar sempre fazer com que as pessoas que me ouvem comecem a colocar essa reflexão e comecem a colocar em dia a medicina do estilo de vida. Então, todo esse cuidado é fundamental. Por exemplo, o padre, o Papa anterior, né, como você falou, diz que vinha dormindo mal por 8 anos com insônia. Imagina a qualidade de vida de uma pessoa que dorme mal por 8 anos. Imagina a resposta imune. Imagina como é que vai ficar a pressão arterial. Então, isso tudo acaba comprometendo a saúde. Então, se a pessoa quiser realmente promover saúde, ela tem que, obrigatoriamente, observar os pilares originais de Harvard, 2004, que eu falei, mais a saúde oral, que eu reputo como fundamental. Migovski, infectologista, conversando sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Eu agradeço demais por essa abordagem, muito ponderada, importante a gente ressaltar aqui, né, Edmilson, com base no que chega para a gente de informação, pelo porta-voz do Vaticano, né, pelos especialistas que estão lá cuidando da saúde do Papa. Muito obrigado aqui em nome da nossa audiência, da nossa produção, e portas sempre abertas para você aqui no Poder Expresso no SBT News. Até a próxima. Obrigado, boa tarde para vocês todos.